internacional, porque ele, Brian Defende, já está a postos para trazer tudo o que acontece no mundo pra gente. Bom dia, Brian. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos. Como que vocês estão? Tudo ótimo aqui. Hoje nós não estamos em sintonia, eu pensei até em colocar branco, viu? Mas daí corri, porque o tempo não estava tão firme aqui, falei, não, vou de azul. Hoje eu estou em sintonia com o estúdio. E aqui pra mim esse é um azul, pra mim parece um cinza. E eu ia colocar quase igual, eu falei assim, ah não, mas eu já vim de cinza essa semana, deixa eu colocar uma cor mais clara, né? Quase que a gente ia entrar em sintonia hoje de novo. Mas vamos continuar agora com com o nosso giro internacional aqui, com as principais notícias do mundo. E já vamos começar falando aqui por Portugal. Ontem foi aprovado a lei que permite, né, acelerar ainda mais o processo, Fabi, da deportação de pessoas e imigrantes ilegais aqui no território português. Essa lei, né, já era uma proposta do governo do primeiro-ministro Luís Montenegro, aí, até então pelo presidência o Antônio Leitão Amaro, né, do PSD, que é um partido de centro-direita aqui de Portugal, e aí foi aprovado, permitiu isso agora. E a partir deste momento, as leis para a imigração serão mais rígidas e as deportações de imigrantes ilegais aqui em Portugal ficaram mais severas. Para o governo, eles tentam evitar o da imigração. O ano passado eles já fizeram essas medidas, né? Quando antigamente você entrava aqui em Portugal como turista, quando você arrumasse um trabalho aqui, você já poderia ficar aqui no território português e solicitasse a sua residência. Maio do ano passado, o governo retrasado, o governo bloqueou essa possibilidade, impedindo aí que as pessoas só pudessem entrar aqui em Portugal somente com visto. E aí, conforme esse processo, foi ainda apertando ainda mais para os imigrantes que estavam aqui de forma ilegal. Aí só poderia tirar o NIF e o NIS, que são dois documentos. O NIF é como se fosse o CPF e o NIS é a nossa carteira de trabalho aí do Brasil. Então, só poderia tirar isso caso você estivesse com o visto de trabalho. E aí, foi fazendo todo esse processo aí, como fala, tentando bloquear a entrada de imigrantes com que eles voltassem para o país, porque sem visto, sem esses documentos, você não consegue fazer nada aqui em Portugal, e aí muitos voltaram para o Brasil. Conheço pessoas que chegaram nessa situação aqui, não conseguiu dar entrada, e aí acabaram voltando para o Brasil. Aqui a lei é muito rápida, vamos dizer assim. Eles colocam em pauta algo essa semana que vem já aprova e já às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte o presidente já sanciona ou já veta as leis, enfim. Então, essa lei de mudar o cenário do visto aqui foi de um dia para o outro, o parlamento aprovou, a Câmara aprovou, no mesmo dia, no finalzinho do dia, o presidente já sancionou e naquela noite já parou todo o processo. Então, eles estão tentando barrar, e aí agora eu quero ler para vocês aqui algumas das medidas, né, as principais. É que agora vai ter o fim da notificação, porque o governo estava fazendo assim, olha, se você está ilegal e eles reconhecem que você está ilegal aqui, eles enviavam uma carta de modo voluntário para que você saísse do país. Agora não vai ser mais enviado essa carta para as pessoas. Eles ainda vão vão colocar para que as pessoas saiam de modo voluntário, mas sem essa carta. Caso não saia, o governo vai efetuar aí as prisões de pessoas, que essas prisões, as detenções de 60 passa para 360 dias. Então, ou seja, pessoas de modo ilegal de 60 dias passam para 360 dias presos aí por estarem ilegais aqui em Portugal. Outros sim, vão continuar com o pedido de expulsão, e as pessoas que estiveram com pedido de asilo aqui e não tiverem o visto, não tiverem de modo legal no território português, também serão deportadas aí. O processo de asilo vai continuar a correr aí, mas mesmo que aconteça, a pessoa já não estará mais em território português. Segundo eles, é um reforço dos poderes das autoridades, com a centralização da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia de Segurança Pública. Então, Portugal aí tentando mudar essa situação do cenário de imigração ilegal. A gente falava que Portugal era a porta para a Europa, porque aqui muitas pessoas entravam ilegal, conseguiam o documento e ia para outros países. E agora Portugal está mudando todo esse cenário aí, entrando pro trabalho da direita aqui na Europa, que é evitar a entrada de imigrantes ilegais no território português, Fabi.
Muito bem, Brian. Vamos dar sequência então ao giro, porque eu estava falando até para o Fred hoje de manhã. A gente começou o ano com uma movimentação tão intensa, com tanta informação tão densa, que às vezes a gente até precisa respirar, né? Com certeza. Hoje eu quis trazer umas notícias mais dinâmicas, né? Essa ainda é um pouquinho falando, a próxima já é um pouquinho falando sobre a guerra, que é sobre o aumento da gasolina, que está confirmado. Ainda ontem eu falei que ainda não tinha sido confirmado esse aumento, né? E foi confirmado, então, ou seja, na próxima segunda-feira, o gasóleo, né, aqui em Portugal, que é o diesel, vai aumentar aí 16 cêntimos e a gasolina vai subir 9 cêntimos. Ou seja, é um aumento que já faz 3 semanas que não param. Toda segunda-feira está tendo aumento. Como eu disse para vocês, agora a gasolina já bateu os 2 euros aí. A gente vai trazer no DN2 mais notícias sobre esse aumento da gasolina, que não para de subir aqui na Europa. Então, assim, a preocupação é por conta da guerra que a gente já vem falando, mas a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto para não. Enfim, para a gente não ficar a semana toda. É sexta-feira, vamos trazer um clima mais agradável, umas notícias mais light, vamos dizer assim, né? E a gente vai agora, vamos para a parte mais tranquila, Fabi. E agora a gente vai decolar, né? Como você diz, decolando do Brasil internacional. E agora nós vamos decolar porque foi enviado agora, saiu o ranking dos 10 melhores aeroportos do mundo para o ano de 2026. Esse ranking, né, tem os 10 melhores e em primeiro lugar é um aeroporto maravilhoso, né? Eu acho muito lindas as imagens dele, que é o aeroporto de Singapura, né? E em segundo vem o aeroporto de Incheon, em Seul, na Coreia do Sul. E aí, falando aqui da Europa, né? Em sexto lugar está o aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, né? Que ele fica ali no próprio centro de Paris, é o principal. E aí depois em sétimo vem o Roma Fiumicino, né? Também tem o de Istambul na Turquia, o de Munique na Alemanha, né? E o último, né, que vem no ranking, vem lá em Canadá, que é o de Vancouver, que é o aeroporto principal ali do Canadá, um dos principais, né, do Canadá. E esse é o ranking aqui para a Europa. Claro que tem o de Tóquio, tem o de Hong Kong também, que é lindo. Então, assim, são vários aeroportos que estão na lista. Mas Brasil não entra nesse ranking. E aí eu fui aprofundar para a gente trazer. Brasil não ficou não teve nenhum dos seus aeroportos, seja o de São Paulo, Guarulhos, Campinas, né, que é o Viracopos, o Galeão do Rio de Janeiro, enfim, Confins, o de Brasília, Juscelino Kubitschek também. Não teve nenhum desses aeroportos que ficou no ranking dos 100 melhores do mundo. E aqui da Europa também, Portugal não teve nenhum dos seus aeroportos, tanto de Faro como de Lisboa e de Porto também não esteve nesses rankings aí dos 100 melhores, né? O melhorzinho, vamos dizer assim, ficou aí da América do Sul próximo, ficou Bogotá, né, que ficou em 37º, o Quito, que é o 69º, e o de Santiago, que é o 83º colocado na lista aí dos melhores. Já aqui da Europa, se você for fazendo um levantamento, o Portugal fica entre os 5 melhores do ranking todo. E aí, agora, trazendo um outro levantamento de uma outra curiosidade que a gente já está mostrando para você que está acompanhando aí, um outro levantamento foi que o Brasil foi considerado o 7º país mais feliz do mundo. Ou seja, com 80% aí, o Brasil foi considerado o 7º país mais feliz do mundo. A gente sabe, a nossa cultura atrai muitas pessoas, a dinâmica do nosso país, o povo brasileiro, que independente de qualquer coisa, a gente continua com aquela nossa garra, aquela nossa alegria, né? Pode estar acabando o mundo e o brasileiro está sorrindo ali, preocupado, mas está sorrindo. Então a gente sabe que aquela nossa alegria vem da essência nossa brasileira mesmo. Em primeiro lugar ficou a Indonésia, em segundo os Países Baixos, o México, em terceiro, em quarto a Colômbia, em quinto a Malásia e em sexto lugar a Tailândia, né? E aí atrás do Brasil vem a Austrália, que também é um país maravilhoso. Aí vem em nono a Espanha e em 10º colocado a Bélgica. Então, ou seja, esses são os melhores países aí que é onde a felicidade reina nos países no mundo todo. E agora vamos para a nossa última notícia do nosso giro internacional, trazendo uma notícia mais light, ainda mais leve. Correu nas redes sociais agora esses dias o macaquinho Punch, né? Eu creio que você sabe, depois você me diz se você viu, né? Um macaquinho que fez muita gente chorar, inclusive eu chorei. Pode parecer, mas eu sou muito sensível com essas histórias. A mãe desse macaquinho acabou falecendo, né? Após o nascimento dele. E aí ele teve que fazer aquele processo de readaptação no zoológico. E aí, enfim, foi muito difícil. O Punch foi recusado, né, rejeitado pelos seus coleguinhas ali
do espaço, né, do zoológico. Aí ele ganhou um macaquinho para ser o seu companheiro. Enfim, aí como vocês estão vendo na imagem, o Punch carregando esse macaquinho, carregava para tudo quanto é lado. Onde ele ia, ele levava esse macaquinho. Era o seu fiel amigo em um momento da vida em que ele estava passando por uma fase difícil por perder a mãe, foi rejeitado ainda pelos seus colegas, apanhava muito, muito mesmo. E aí o Punch virou famoso. Os bilhetes do zoológico esgotaram. Eu acompanhei até um rapaz esses dias que ele foi lá, tem umas 2 semanas, que inclusive que por conta da guerra no Oriente Médio, ele está ainda no Japão, porque ele não consegue voltar, e ele está acompanhando direto. E agora o Punch está vivendo uma nova fase, arrumou uma namorada. Pois é, a Mui, que é a namorada dele, agora está trazendo alegria para o macaquinho que foi rejeitado, a Mui, né, que foi rejeitado, e agora está vivendo um amorzinho, um love dentro do zoológico do Japão, né? Trazendo alegria para ele, trazendo uma nova fase nesse novo recomeço, né? A gente sabe que no reino animal há essa dificuldade, muitas das vezes, de adaptação, de trazer a inclusão desses bichinhos, mas nesse momento aí o amor é o que está reinando dentro desse zoológico, né? Enfim, é um amor trazendo as caras, trazendo um novo ar e trazendo alegria nesse novo momento pro Punch aí, para quem foi rejeitado e hoje conseguiu um amor. E eu sei que aí dentro do estúdio também tá tendo Tinder esses dias atrás, que eu fiquei sabendo, viu? Será que o amor também vai nascer aí dentro dos estúdios e nos bastidores do download da notícia, Fabi? Pois é, eu tô aqui com o Tinder em busca. Pretendentes mandem fotos e currículo, porque eu que vou avaliar tanto para a Ali quanto para a Kathleen. Então, eu estou aqui. Se você estiver solteiro, você também me avisa que você entra no meu Tinder aqui na divulgação. Ah, é noivo. Ah, então você não pode. Não, ainda não, logo logo. Como logo logo o quê? Logo logo vai casar ou logo 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 vai entrar no Tinder? Agora eu fiquei tensa. Me deixou tensa aqui, deu uma atenção. Falei, acaba o relacionamento no ar. Tira a aliança. Não. Tira a aliança já. Bom, mas não, eu tá acho que a gente tem que aqui. Eu já comprei esperar. apertada aqui pra não tirar mesmo. É isso aí, Brian, um homem sério. Adorei as imagens do macaquinho porque traz a esperança realmente do amor, né? Que depois de ter sido rejeitado, encontrou o seu amor, encontrou aí a felicidade, não precisa mais ficar com o bichinho de pelúcia para lá e para cá, não é? Porque era o único amigo que ele tinha. Foi. Mas é isso, a gente sempre tem que buscar um conforto na vida. Mas a gente só consegue ser feliz com o outro quando a gente está feliz com a gente mesmo. Foi o que o Punch fez. Ele encontrou a felicidade, depois ele encontrou realmente o grande amor. Com certeza. E meninas, lembre-se sempre, viu? O amor está quando você menos imagina. No lado do caos você encontra o amor e aí nasce um novo amanhecer, nasce uma nova esperança. Então, quando vocês menos esperarem, o amor de vocês vai florescer aí e no meio do caos tudo vai virar love, tudo vai virar mais leve na vida de vocês. Então é só esperar que no momento certo esse Tinder vai tocar aí, vai dar um match e aí pronto, vai ter casamento, que eu sei que já vai ter casamento aí também, né? Porque assim, eu não conheço o pessoal do estúdio, mas eu fico sabendo de tudo que acontece pelos bastidores aí. Então, o amor está no ar no DN1 e a gente sabe que nos estúdios aí muita coisa tá para acontecer. E eu tô, daqui de Portugal na torcida e orando para que tudo dê certo por vocês aí. Muito bem, Brian. Muito obrigada pelo carinho. Sexta-feira temos a versão Brian Love. Ele vem com cenas de amor aqui para deixar o seu final de semana mais tranquilo, imagens. Eu adorei a pesquisa da felicidade, a pesquisa dos aeroportos. A gente pode adotar aí para trazer mais dessas pesquisas, porque gerou até uma polêmica. Brasil, o 7º país mais feliz. Eu falei, eu sou feliz, não sei vocês. Mas eu acho que a gente realmente tem que estar aí, realmente aparecer nessa pesquisa de felicidade. Porque o brasileiro, uma coisa que ele tem é a resiliência e mesmo nos momentos difíceis, mostrar o lado bom da vida, que sempre é positivo. Brian, obrigada aí por todas as informações, por essa curadoria tão importante de notícias que você traz pra gente com tanto carinho, com tanto cuidado. Um bom final de semana para você, porque eu vou me despedindo daqui e eu sei que você volta mais tarde, e um ótimo final de semana.
Bom fim de semana para você, bom fim de semana a todos e aqueles que estão nos acompanhando aqui, seja onde você estiver sintonizado com a gente. Bom fim de semana a todo mundo. Mais tarde eu volto com outras principais notícias, com notícias mais light aí. E a gente se encontra até segunda-feira, Fabi. Beijo pra você, um beijo a todo mundo aí no estúdio. Mais tarde eu encontro todo mundo e segunda-feira a gente volta aqui com muito mais notícias do que aconteceu no nosso fim de semana. Beijo e até logo.